vamos iniciar, como eu disse, que a gente iria ser pontual. Quem for chegando, eu vou liberando aqui. Nós estamos gravando porque algumas pessoas não vão poder assistir presencialmente com outros compromissos, mas fizeram suas matrículas e terão o direito de ter as aulas gravadas. Eu estou muito satisfeito, muito feliz com a realização desse segundo evento, né? Maria Cristina Soler, para mim, é um achado, é minha Bíblia, é o meu espelho, é a minha orientação, meu norte. Ela sabe também do meu amor que eu tenho por essa mulher, pelas experiências que ela tem e trouxe no primeiro curso e no livro e nas vivências, nas discussões, nas brigas, nos questionamentos, nos choros e lágrimas e dores, que também foram bastantes. E é um prazer imenso de estarmos aqui novamente nesse encontro para agraciar e acrescentar, agregar cada vez mais. E ao final do curso, conversando com o Solé, já vou deixar logo bem tranquilo para vocês, aquele curso que foi feito lá em 2013, com 2 dias de encontro de final de semana, onde ela aprendeu a comer tapioca e macaxeira com charque aqui, e subir para o Alto da Sé e tudo mais aqui em Recife. Aprendi a fazer tapioca. Olha aí também. Então, ela liberou o curso para colocar nesse Classroom para que vocês possam ter acesso. São 8 horas de aula. Então, nós teremos aqui nossos encontros, mais aquilo lá, para vocês cada vez mais estarem compreendendo, aprendendo. E agora eu vou me calar, porque a fala é da nossa querida e amada Maria Cristina Petrucci Soler, doutora, professora, tem um currículo lá no Classroom. É com você. Então, é um prazer imenso te ver, Roberico, um prazer imenso estar aqui com vocês. Claro, sem dúvida, eu preferiria estar aí, não aqui, com este frio, mas também a pandemia trouxe desvantagens enormes, mas trouxe a vantagem de a gente poder estar próximo, né? Para a gente poder se aproximar mais facilmente. Então, permite também que a gente possa se encontrar de outra forma e falar e aprender coisas e estudar fora também do nosso circuito. Bom, eu peço que vocês me ajudem, que vocês perguntem, me interrompam, todos, sempre que precisar, porque eu me organizo melhor e respondo melhor se for perguntado. Senão eu pego, engreno e vou falando, e já não sei mais se estou sendo entendido ou não. Eu pensei em fazer... Bom, primeiro assim, ó, o Alberico me falou que tem algumas pessoas que são psicólogos, eu queria saber, a maioria psicólogo, professores, com quem que eu vou... Já sei que não tem surdos, mesmo que tivesse, a questão não é essa, a questão é quando a gente estuda, seja surdo, ouvinte, ou criança, adulto, a gente está falando do outro no momento que estuda. Não dá para a gente tomar para si próprio. Então, nós estamos falando de outro, né? Esse é um psicanalista francês, chama-se Benoît Virolles, e ele coloca esses 5 momentos como os momentos críticos da vida de uma pessoa surda. E eu quero ir trabalhando com vocês esses 5 momentos, como eu vejo eles, no passo a passo. Então, hoje, nós vamos nos dedicar a esse primeiro momento, né? O primeiro momento da vida, o Benoît Virolles fala, o primeiro momento, o momento crítico seria o primeiro ano de vida, e eu acrescento a dor do diagnóstico, o que eu chamo de a dor do diagnóstico. Depois, segundo momento, a orientação linguística, então, a escolha da língua que esse sujeito vai falar, e como é que isso se dá, e as consequências disso, é o que eu pretendo trabalhar aqui. Terceiro momento, a aprendizagem, então, a escolaridade, a leitura e a escrita. O quarto, a adolescência. Talvez não dê para a gente trabalhar isso tudo, cada dia porque nós temos 4 encontros, nós vamos ter que dar uma apertadinha ali, mas eu acho que dá para fazer isso,
para falar da adolescência, do ingresso no social e a sexualidade junto com o ingresso na vida profissional e na vida adulta. Então, as consequências da surdez nessas etapas da vida do sujeito. Bom, eu acho que, antes de tudo, antes de começar a falar sobre isso, deixa eu contar para vocês como é que eu comecei a trabalhar com surdo. Eu já era psicanalista, e eu vou resumir, porque tem gente que já me ouviu falar isso, começa a ficar chato. Eu já era psicanalista, e eu fui ao supermercado, e quando cheguei no supermercado, me deparei com um adulto surdo e 2 adolescentes, usando língua de sinais. E eu, imediatamente, meu Deus, o que... não que língua é essa, mas assim, ó, como é que a psicanálise escuta essas pessoas? Então, esse será um limite da psicanálise? Mas como é que será trabalhar com essas pessoas? E fiquei com aquilo na cabeça. A partir depois, quando eu saí dali, com aquilo dias na minha cabeça, pensando sobre como seria a psicanálise em língua de sinais, eu encontrei um amigo que estava trabalhando numa escola de surdos. E aquelas coisas que ele lá era uma escola religiosa, e eles diziam que eu tinha sido enviada por Deus. Claro que não, né? Mas olha só, que coisa estranha, porque isso foi no outro dia que eu encontrei com esses surdos. Eu encontro esse meu amigo e pergunto para ele: e aí, o que tu está fazendo? Ué, estou dando aula numa escola. Ele era ator, estava dando aula de teatro numa escola de surdos. E diz assim: quero te apresentar um professor e um aluno. Aí ele me apresenta, e eu conto para ele. Mas imagina, ontem eu não durmo pensando nisso. E ele disse: olha, a psicóloga dessa escola está em licença maternidade, tu não queres trabalhar lá? Na hora eu disse que queria. Aí fui, me apresentei para a diretora e fui contratada, e trabalhei na Escola Especial Concórdia por 11 anos. Lá eu aprendi língua de sinais, eu aprendi tudo que eu sei. E comecei também a fazer clínica. Atualmente, eu atendo em clínica o neto desse homem surdo. Esse homem surdo tem 2 filhos surdos que estudavam nessa escola. E hoje eu atendo o neto ouvinte desse homem. Então, é uma família que eu acompanho há muito tempo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero que partir da seguinte questão, bem claro, que, para mim, a língua de sinais é uma língua, eu não tenho dúvidas. Eu já comecei a trabalhar com surdos, entendendo, a partir do princípio de que a língua de sinais era uma língua. Eu não passei por esse questionamento. Será isso uma língua linguisticamente ou não? Será que os sinais são icônicos? Será que é possível o Bergès, quem é psicanalista, tem um texto do Bergès muito interessante, que ele fala sobre a surdez, e ele fala que os sinais da língua de sinais não têm polissemia. Portanto, não há deslizamento. E deixa eu ver quais são os sinais que ele fala. Aqui ele dá o exemplo. Viajar e avião, né? Dezembro e Natal. Sábado, laranja. Não, eu não concordo com o Bergès, e até eu acho o Bergès... ele não conhecia língua de sinais, né? E ele se aventura a escrever esse texto, mas ele nunca trabalhou com surdos. Na época do doutorado, eu mandei uma carta para ele perguntando: bom, então lá, doutor, como é que é isso?
E ele diz, nunca trabalhei com surdos, nunca escrevi nada sobre surdez. Não, ele não escreveu, ele falou uma conferência, alguém escreveu e eu li, falando sobre como seria, o que aconteceria com um bebê surdo. E a questão, então, partindo disso, dizendo para vocês que não tenho essa questão de que a língua de sinais é uma língua, e também querendo dizer para vocês sobre... meio estranho falar para psicanalistas isso, porque os psicanalistas vão me entender, mas toda vez que eu me deparo, e eu vou falar sobre a questão da constituição subjetiva de pessoas surdas, vem alguém falando de diagnóstico. Vem alguém me perguntando, bom, mas e aí? Por quê? Infelizmente, em todas as disciplinas de psicologia da educação, de cursos de letras libras que eu me deparei, cursos para intérpretes ou professores surdos, o que era trabalhado nesses cursos era, e o que é criticado nesses cursos, é a psicologia americana, é a psicologia comportamental, é a psicologia das testagens. Então, os não, manuais, não dá para dizer manuais, mas então, o que é transmitido e o que é questionado e o que é criticado nessas disciplinas, e o que o Harlan Lane criticou, foi a psicologia americana, a psicologia comportamental, a testagem de pessoas surdas. Obviamente que não se pode aplicar, eu acho que a ninguém, né? Mas bem, às pessoas surdas, testes elaborados para sujeitos ouvintes. Testes de cognição, de QI, de atenção, testes que exigem e que foram medidos para pessoas ouvintes. Então não há psicologia do surdo. Não há psicologia do surdo. Há psicologia de pessoas. E pessoas ficam surdas, nascem surdas. Bom, quais as consequências da perda auditiva na constituição subjetiva de um sujeito? Essa é a minha questão. Como é que uma pessoa surda aprende isso de é visual? O que significa isso efetivamente na constituição subjetiva? E como é que uma pessoa surda se constitui? Essa é a minha questão. Mas quando a gente vai se deparar com... esses dias eu fiquei muito triste, porque eu estava muito ávida, uma menina, uma moça, psicóloga, que dá aula online, né, num curso online de psicologia da educação, num curso de letras libras. E essa moça é parente de uma pessoa surda que eu conheço. Eu disse, oba, aí vai ter um outro tipo de informação. Não, citava Harlan Lane, citava questões como críticas à psicologia que diz o surdo é assim, o surdo é agressivo, o surdo é paranoico. Bom, evidentemente o surdo não é agressivo, não é paranoico. O surdo pode ser como ouvinte, pode ser como qualquer pessoa pode ser agressiva, pode ser paranoica, pode ter autismo, pode ter... É a partir daí que eu falo, né? Como alguém que pode ser diagnosticado como uma doença mental e que não está livre de uma doença mental porque é surdo. Talvez para alguns de vocês isso que eu estou falando seja mais do que evidente, mas isso não é mais do que evidente para a comunidade que trabalha com surdos. Isso não é mais do que evidente para todo mundo.
quando a gente fala isso, a gente pode, quando a gente fala em psicanálise e diagnóstico de doença mental em surdez, a gente pode ser criticado, sim. E eu sinceramente não entendo como, nem por quê, mas sei que pode ser criticado. Bom, outra questão que eu acho que tem que ficar bem claro quando eu falo de sujeitos surdos, filhos de pais ouvintes. Surdos profundos, filhos de pais ouvintes. Podemos também, e aí a gente tem que ir pensando, o que acontece com um bebê que nasce surdo, né? Mas que quando descobrem a surdez, ele coloca uma prótese e passa a ouvir a voz humana. Outra coisa, né? Já é um outro efeito da surdez na subjetividade. Não é o mesmo. Um sujeito que tem uma perda auditiva, mas escuta a voz da mãe. Outra pessoa. Outra questão para a sua subjetividade. Então, quando eu levanto questões sobre os efeitos da surdez na constituição de um bebê surdo, eu estou falando daquele bebê que nasceu surdo, filho de pais ouvintes, porque também é diferente ser um bebê surdo, filho de surdos, filho de pais ouvintes, surdo profundo. Gosto de falar com o Alberico, porque o Alberico é também como eu, inflamado. Então, vocês vão tirar 50% do que eu falo de inflamado, tá? Então, assim, eu acho hipócrita uma pessoa que escutou a vida toda, que aprende língua de sinais e que chega na comunidade surda reinando, palavra reinando, né? E que dá conta de uma série de questões da língua que o surdo não dá, na sua maioria, e vamos ver por que o surdo não dá, não é por causa da surdez mesmo, mas ok, vamos lá, também é, mas também não é, e aí dá conta de um monte de coisas, por exemplo, escreve muito bem, né? Tem um português escrito excelente, ora, óbvio, né? Não preciso explicar para vocês. Então, isso, não estou falando dessas pessoas, estou falando de bebê surdo, filhos de pais ouvintes e que nasceu surdo profundo. Dou uma margem para o bebê que não é surdo profundo, mas que foi protetizado mais tarde. Foi protetizado em torno de um ano e pouco. Mas para que eu possa pensar isso, como é que eu comecei a trabalhar, como é que eu enfrento essa questão para mim, é o que eu estou trazendo para vocês. Eu comecei a pensar, então, o que significa um bebê surdo nascendo numa família ouvinte. Aí o que eu chamei a dor do diagnóstico, né? Quando o médico chega para os pais ouvintes, absolutamente despreparados para essa questão, porque nenhum de vocês, ouvintes que estão aqui, começou a aprender língua de sinais, porque poderiam um dia ter um filho surdo. E raramente alguém... Quase que aconteceu isso comigo, deixa eu contar para vocês isso. Eu tenho 5 netos. A terceira neta é uma menina. E ela, no teste da orelhinha, no hospital, falou que ela era surda. Não ouvia. Quer dizer, o teste não deu positivo. Deu, não sei, negativo. Positivo para surdez. Eu fiquei completamente pasma, porque eu digo, só que me faltava. Eu passei a vida inteira trabalhando com isso, estudando isso, mas não foi me preparando para ter uma neta surda. E agora? Bom, o que aconteceu com isso? Claro, refizeram o teste um mês depois, essa é uma das questões, todo mundo sabe que o teste da orelhinha, ele pode dar um falso positivo, mesmo assim ele é feito no hospital,
E aí ele faz isso com as famílias. Para mim, foi uma coisa de surpresa. Vamos ver o que vai acontecer. Mas para os outros, passavam para a criança e ó, palma, batiam coisas nos ouvidos da criança, porque queriam antecipar essa certeza. Eu não sei o que iria acontecer se tivesse se confirmado a surdez. Mas uma das questões é essa. Para que fazer esse teste no hospital, que é muito comum, muito mais comum do que se imagina, o falso positivo? Bom, então, eu acho que esse teste tinha que ser feito um mês depois. Porque não é... Porque o teste, então, pode causar um rompimento, depois, agora, se eu parar, eu me confundo. Ele me pediu o Ed Gleison? Ed Gleison me pediu o e-mail e eu, agora, o Alberico passa, ele tem aí. Já está lá no ambiente esse material. Tá. Não, eu não pedi e-mail de ninguém, não. Não? Me pareceu, que pelo que entrou aqui. Não, alguém está pedindo o e-mail dele. Alguém está pedindo o e-mail de Ed Gleison. Alguém está pedindo. Tá bem. Desculpa. Então, voltando. Me perdi com isso. O teste da orelhinha. Sim, o teste da orelhinha, justamente quando... Essa é a dor do diagnóstico que eu falei. Quando um pai recebe um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele pode ser de surdez, pode ser qualquer outro. Eu poderia estar falando de outro diagnóstico. Ele vai causar o mesmo espanto que outro diagnóstico que não seja de normalidade, né? Então, o que eu chamo de a dor do diagnóstico é isso. O efeito que o diagnóstico de surdez vai ter nos pais. Normalmente, cala a mãe, cala os pais. Essa é uma das questões importantes. Tem uma psicanalista que eu gosto, que se chama Pierre Olinier, que vai falar que a sombra, da sombra falada, ela tem um conceito de sombra falada, onde ela diz que os pais imaginam o corpo do seu bebê antes dele nascer. Então, os pais ficam fantasiando como é que vai ser o seu bebê antes de... A Piera, isso é uma coisa interessante que eu acho importante levantar para vocês, a Piera trabalha com psicose. Então, ela levanta questões que possam ser potencialmente que levam o sujeito à psicose. Exatamente, esse livro, né? Que foi colocado aí. Então, e nesse livro, uma das questões que ela traz é a sombra falada. Esse rompimento, e o bebê, ao nascer, rompe com essa expectativa paterna, rompe com a sombra falada. A primeira, que ela fala, que a primeira possibilidade de rompimento nessa relação, naquilo que a mãe reconhece do seu bebê, ela fala que é a sexualidade. Por exemplo, quando o bebê é de um sexo diferente daquele que a mãe desejava e esperava. O que mesmo com as tomografias, isso não muda, né? Porque continua na tomografia a gente vendo que o bebê é de um sexo diferente daquele que eu imaginei ter desde bebezinha, desde os 5 anos de idade que eu quis um filho. O que eu digo que a surdez
pode romper com essa, pode e rompe, no pai ouvinte, né? Não é o caso, vocês provavelmente conhecem a Fiorella, do Diário de Fiorella. A Fiorella não rompeu com a Sombra Falada, porque quando os pais souberam que a Fiorella era surda, eles ficaram muito satisfeitos e muito tranquilos, porque a Fiorella era algo reconhecido por eles, era igual. Bom, rompida a Sombra Falada, rompida com os pais já abalados com o diagnóstico, eles precisam acolher essa criança. Existe sempre a dimensão de que o bebê possa ser real, sempre vai ser o bebê real, é o que a Piera diz, né? Ele sempre vai ser um pouco distinto daquele bebê imaginado. Mas quantas mães dizem, ele é melhor do que eu imaginava? Então, não necessariamente esse rompimento, o fato do bebê nascer, haver essa distinção, esse descompasso entre o bebê imaginado e o bebê real, vai ser suficiente para que haja um rompimento na Sombra Falada, né? Para que a mãe se decepcione, para que a mãe precise realizar um luto do bebê imaginado. Qualquer situação pode causar, porque não necessariamente vai, ela pode causar. Quando a Piera trabalha esse conceito, ela trabalha para falar que o sexo vai ser uma das causas, esse desagrado em relação ao sexo vai poder, ou a impossibilidade de realizar luto pelo bebê imaginado vai causar a psicose. É um dos fatores da psicose, que precisam de 3. E eu uso esse conceito para entender a surdez, no sentido de que a surdez, e a gente poderíamos estar falando nesse momento, por exemplo, de síndrome de Down, o surdo vai ter que lidar com esse luto que os pais precisariam realizar, mas que em 90% dos casos não realizam, do filho ouvinte. Então, já nasce o bebê ali em desacordo com aquilo que os pais esperavam. Mas essa é uma questão. A questão que acho que é fundamental e mais importante é pensarmos sobre os efeitos próprios da surdez na Constituição. E aí nós temos que pensar o que significa a voz, a escutar a voz na Constituição subjetiva. Porque dizer que nascer surdo e nascer ouvinte não faça nenhuma distinção na Constituição subjetiva é dizer que o ser humano não precisaria ter olhos, ter nariz, ter... Então, a gente precisa considerar isso, que escutar ou não escutar tem distinção na Constituição subjetiva. Também pensar que falar via oral e usar língua de sinais também tem uma distinção. Isso não quer dizer valoração, né? Mas quer dizer distinção. O que significa, então, a escuta da voz? Quando o bebê nasce, ele nasce sem precisão visual. Então, é a escuta da voz da mãe que vai organizar as demais pulsões, como a gente fala na psicanálise, né? É através da voz que a mãe do ouvinte convoca o bebê. É a voz da mãe, é escutando a voz da mãe que ele vai articular as demais
pulsões. O olhar, por exemplo, que o bebê vai começar a procurar a mãe a partir da escuta da voz dela. Aquele momento inicial, momento autista, né? Aquele momento em que o bebê está ainda só, voltando à pieira, a questão eu não me lembro mais, mas o seio boca, né? Onde o bebê pensa que ele é a boca e existe uma coisa só, a boca e o seio, que não há distinção entre o corpo dele e o corpo da mãe. O que vai começar, eu estou falando do bebê ouvinte, né? O que vai começar a fazer essa distinção é a voz da mãe. Além disso, não sei se eu estou conseguindo dar para vocês a dimensão da importância da voz, da escuta da voz no bebê ouvinte, né? Estou falando do bebê ouvinte agora. Mas é fundamental para que o sujeito saia desse momento autista de recém-nascido, que ele comece a encarar a mãe como um outro objeto. Então, se a gente for buscar Lacan, a Pierre Onlier mesmo diz, né, que as alucinações elas são prioritariamente auditivas, porque o bebê pode fechar a boca, não comer, fechar os ouvidos e não escutar, mas ele não, melhor, ele pode fechar a boca, ele pode fechar os olhos, mas ele não pode fechar os ouvidos. Então, aquilo que entra, a invasão que entra pelos ouvidos, ela não tem como ser expulsa do bebê das pessoas. Por mais que a gente tape os ouvidos, a gente sempre escuta alguma coisa. Então, por isso, ela é prioritária na constituição subjetiva. Aí, nós nos perguntamos, então, a partir disso, eu me pergunto, e o que acontece com o bebê surdo? Além, outras coisas, né, que o bebê surdo, e aí eu estou falando, filhos de pais ouvintes, que não sabem língua de sinais e que não usam a língua de sinais, porque nós sabemos muito bem o quanto tempo pais ouvintes levam para aprender e dominar a língua de sinais. Quanto tempo leva um diagnóstico de surdez. Então, esses primeiros meses, que para o bebê ouvinte, no bebê ouvinte, são fundamentais para que ele vá reconhecendo o mundo, reconhecendo o outro, e se inscrevendo na língua e na linguagem, o bebê surdo não tem. Qual a importância que eu penso que isso tem, inclusive na Constituição, não só na Constituição subjetiva, mas também na questão cognitiva, na construção das questões cognitivas. Por exemplo, todo aquele aprendizado que as crianças adquirem no primeiro ano de vida. Pega isto lá embaixo, procura lá em cima, olha o passarinho em cima da árvore. Então, lá embaixo, lá em cima, dentro, né? Que as mães vão falando para os bebês antes deles falarem, antes deles terem domínio da linguagem. Uma criança ouvinte, com 1 ano e 2, 3 meses, já sabe procurar dentro da caixa, quando a mãe diz, o brinquedo está dentro da caixa. Então, isso são conhecimentos da ordem da cognição que estão operando antes da língua, antes do domínio da língua. Que antes da criança falar, ela entende a língua. Eu estou fazendo uma distinção bem importante aí de língua e linguagem, tá? Linguagem, então, aquilo que está na cultura, aquilo que é do social, e língua é o que se fala. Bom, então, a língua, eu falei, a língua também tem o poder de
a língua falada pelos outros, ela tem um poder de fazer o primeiro rompimento na relação mãe e filho. Ela é o primeiro corte nessa unidade. Ela rompe com a língua privada, que é aquele nhenhenhé, meu nhenhenhé do manhês. Ela rompe com essa língua privada, a língua dos outros, que incide sobre a mãe e sobre o bebê. Então, nós, os dois, precisamos nos submeter a uma língua que está para além de nós os dois, que é esse terceiro que vem rompendo a dualidade. Já começa aí. Então, se a gente quer extrapolar para a psicopatologia, a gente e pensar também no que a Pierre Olinier fala, uma psicose não se organiza com 18 anos, ali onde ela aparece, com 18 anos, com 10 anos, com 12 anos. Ela vem se estruturando desde o bebezinho. Aí onde esse terceiro, claro, pode ser, né? Não estou falando que é, mas assim, aí onde esse terceiro não incidiu, ou incidiu de maneira frágil, que é na relação mãe-bebê. Não necessariamente ele não tem incidido, mas ele pode ter incidido de maneira frágil. E aí nós vamos perguntar também o que acontece com o sujeito surdo, filho de pais ouvintes, que nesse momento não teve a língua da cultura, da comunidade, para romper com a relação de dualidade entre a mãe e o bebê. Sustentada nisso, nessa questão do que é a língua para o sujeito ouvinte, da importância da língua, da escuta da língua, da escuta da voz da mãe para o bebê ouvinte, eu falo que, além da dor do diagnóstico, a própria surdez é um anteparo à constituição subjetiva. Quando eu uso a palavra anteparo, eu falo que ela é algo que o sujeito tem que transpor para se constituir subjetivamente. Vocês podem me dizer assim, mas a surdez não é o único caso de anteparo à constituição subjetiva? Por exemplo, uma criança abandonada? Por exemplo, sim. Sim. Não tenho dúvida que a surdez não é o único anteparo ou o único percalço que um sujeito tem na vida para se constituir subjetivamente. Não é disso, não se trata disso. Mas a surdez é um anteparo. Então, além de todo o esforço, de todo o desejo que uma mãe possa ter pelo seu bebê, tem aquilo que não está fazendo efeito. Tem aquela medida, vamos falar, se a gente quiser falar assim, do que não está fazendo efeito daquela mãe na constituição daquele bebê. Quando ela fala e quando ela chama, ele não ouve. É preciso, então, qual a relevância do diagnóstico no caso? Porque ela, sabendo da surdez dele, ela pode convocá-lo pelo olhar. Então, aquilo que, no bebê ouvinte, a voz, aquele lugar que a voz da mãe tem, no bebê surdo, esse lugar é do olhar. Tem um livro, tendo em casa a gente pode mostrar. Esse livro tem várias pesquisas, é de Lepauf Romé e Nadine Clarimbault, a criança surda. Aqui elas dizem, sustentadas nas pesquisas, que é mais custoso para o bebê surdo
o esforço que o bebê surdo precisa fazer é maior que do que para o bebê ouvinte. Porque aprender o mundo somente pelos olhos custa mais esforço. Então, é mais oneroso para o bebê. E aí vocês vamos pular um pouquinho assim, vamos crescer essa criança um pouco, e a gente pensa o seguinte, quando um aluno ouvinte está de cabeça baixa, copiando o ditado, copiando a lição, ele continua ouvindo a professora falar. Não desaparece o quadro negro, eu sou do tempo do quadro negro, tá? Não desaparece o que está escrito ali. O bebê, a criança surda, ela tem que fazer o tempo inteiro aquele movimento de levanta, olha, abaixa a cabeça e escreve. Ela tem que olhar para a professora dizer o que ela vai escrever. Ela não pode estar só escutando e escrevendo, ou conversando e escrevendo. Né? Esse é um tempo que tem que ser considerado na aprendizagem. E, inclusive, tem, por exemplo, e agora vamos falar do bebê surdo, do abandono e também da melancolia, vamos voltar para o bebê surdo? Quando o bebê surdo, a criança ouvinte, chora no berço. E a mãe diz, já vou, estou indo. A presença da mãe, ela se constitui enquanto presença. O bebê surdo, a mãe só vai se constituir enquanto presença quando estiver na frente dele. Já atendi casos onde a presença da mãe era era aumentada, era demais. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que considerar que essa mãe ficou ausente por mais tempo nessa constituição. E eu estou falando dos primeiros momentos de vida, né? Quando a presença e a ausência tem que ter aquela alternância. A mãe do bebê surdo, ela fica mais tempo ausente, porque ela também não é orientada a ficar mais tempo presente. E essa medida é uma medida muito perigosa, porque se a gente diz para uma mãe fica mais tempo presente, corre o risco dela não sair nunca mais da frente da criança. Nessa escola que eu trabalhei, tinha naquela época, não se falava em estimulação precoce. Tinha, então, uma coisa que se chamava Programa de Paz, que foi, inclusive, escrita e divulgada para toda a América Latina, porque a escola ela chegou a ser uma das principais escolas da América Latina. Ela usava, era de comunicação total, na época que não se falava em bilinguismo, se falava em comunicação total. E eu vou contar para vocês uma coisa que me deixa muito vaidosa. Nós tínhamos um grupo de alunos que não aprendiam, né, que não acompanhavam a classe. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, acho que quando a gente fala de aprendizagem, e esse grupo de alunos tinha um currículo alternativo, que se bolou na época, né, que eram outras aprendizagens que não... Porque essa escola seguia ela tinha e tem a intenção de uma escolaridade igual à escolaridade dos ouvintes, com as mesmas disciplinas, com a mesma carga horária. Bom, e então, alguns não acompanhavam, alguns alunos que tinham outras questões
ou outras questões cognitivas, além da surdez, ou questões subjetivas, eram psicóticos ou autistas ou coisas assim. Então, se tinha um currículo alternativo. O professor desse currículo alternativo, ele era casado com uma professora de inglês. E começava aquela coisa de a língua de sinais a português é a segunda língua, a língua de sinais é a língua materna, e aquela discussão toda na época, quando começou essa discussão no Brasil. E eu disse para ele assim, bom, se a língua portuguesa é a segunda língua, por que tu não ensina para eles português com a mesma metodologia que a tua esposa ensina inglês para os alunos dela? Instituiu o bilinguismo. E a diretora da escola quase me demitiu, disse que eu não sabia nada de educação, que eu tinha entrado ontem na escola, que eu não me metesse de pato a ganso, porque ele levou isso para a coordenação e queríamos, eu e ele, estabelecer esse método de ensinar o português para os surdos, usar a metodologia da língua estrangeira, que eu acho perfeito, ainda hoje. Isso, a estimulação precoce, né? Não tinha programa de pais, chamava programa de pais. Esse programa de pais era uma professora que tinha uma peça, uma parte da escola que era muito invejada, todo mundo queria entrar naquilo ali, porque ela, então, ensinava para os pais dos bebês como serem pais de surdos. Então, o bebê entrava, os pais iam ali, ela etiquetava, tinha uma casa, uma reprodução de uma casa, uma cozinha, uma sala, e ela, então, ensinava para os pais a etiquetar as coisas, e como que os pais ensinariam a língua, e como que eles tinham que fazer. Então, não era uma estimulação precoce, como a gente entende hoje, bem pelo contrário. Ela era a pessoa no universo que conhecia, que sabia ser mãe e pai de surdos, mais ninguém. E o efeito disso era uma tragédia, porque ao invés dela refazer a relação, ajudar os pais a refazerem o luto, ajudarem os pais a filiar aquele filho, aprender a se comunicar com ele do jeito que fosse, ela rompia com a relação e tomava para si esse saber. A mãe saía de lá achando aquela criança a coisa mais estranha do mundo e o prejuízo era absoluto. Então, e era aquelas questões que os pais, que os professores falam ainda hoje. Esses tempos eu fui convidada para falar numa escola de surdos. O que elas queriam saber é como a gente faz os pais quererem aprender, pais ouvintes, quererem aprender língua de sinais. Ou era mágica. No fundo, o que elas queriam de mim era isso, é saber qual é a mágica, que eu não sei. Mas, efetivamente, quer dizer, não sei, eu acho que a única resposta é refazer a relação entre eles, né? Para que os pais queiram se comunicar com os filhos de um jeito que os filhos possam entendê-los melhor. E mesmo assim, porque a língua de sinais, ela é, para os pais, a prova da sua incapacidade, né? A prova de como alguma coisa ali falhou. Por isso que tem alguns pais que, inclusive, têm vergonha de falar em língua de sinais em público. Ou alguns filhos de pais surdos que têm vergonha de falar língua de sinais em público. Bom, o que eu estava tentando dizer para vocês hoje é que, na minha concepção, a surdez ela é uma barreira à constituição subjetiva que o sujeito precisa transpor. Ele precisa transpor
desde o primeiro momento de vida, ajudado pelos pais. É preciso, principalmente a pessoa que está na função da mãe, no lugar da mãe. Principalmente fazendo a função materna, né? Então, principalmente essa pessoa que precisa ter apoio para, compreendendo o que é a surdez, ajudar o seu filho a transpor essa barreira. Porque essa barreira, ela vai ser, e aí, para quem não é psicanalista, se quiser me perguntar, eu explico melhor, essa barreira, ela vai ser um anteparo aos efeitos da metáfora paterna. Se nós considerarmos que, eu estou falando, eu sei que isso é um termo super técnico, mas assim, ó, se nós considerarmos que a língua da cultura, que é o português, no nosso caso, a língua oral portuguesa, ela vai fazer uma divisão nessa língua particular da mãe e do filho, ouvinte, né? Ela vai obrigar, nessa língua privada, né, da mãe e do filho, ela vai obrigar, ela vai agir como a primeira metáfora paterna da cultura, né? Então, o que é importante que a gente possa pensar também, que isso não se inaugura ali naquela relação. Então, esta mãe, ela já está, pensem que algo que vem, que já aconteceu para essa mãe quando ela era bebê, né? Então, ela já traz em si. Nesse primeiro momento da mãe, junto com o bebê, logo que o bebê nasce, a mãe fantasia, vou usar essa palavra, né? Que essa metáfora não está agindo ali. Para que haja, então, esse encontro da mãe com seu bebê, onde há uma fusão da mãe com o bebê, para que o desejo dessa mãe por esse bebê, o reconhecimento dela, né, em bebê, possa ir aos poucos, tirando o bebê desse lugar, e aí a metáfora paterna vai agir, apartando, separando, fazendo corte nessa fusão. E uma das primeiras, além daquilo que a mãe já traz em si, porque ela também sabe que aquilo é uma fantasia dela, que não há uma fusão absoluta ali, e a mãe tem um reconhecimento disso, mesmo que ela, nesses primeiros dias de vida, ela entre nessa fantasia e difusão com o seu bebê, ela sabe que ela não sabe, mas ela, ao falar com o bebê a língua que é de todos, ela já está apresentando para esse bebê um universo, e isso que é discursivo, mas que é uma metáfora, que é uma lei, nós não somos um só. Estou dizendo que os efeitos da fala, da voz de todos, na relação do bebê surdo com a mãe ouvinte, não tem. O bebê surdo apresenta o manhês, quem tem manhês é a mãe, né? Ela fala ao bebê. Tem uma questão sobre a mãe surda. A mãe surda, a questão é a mãe surda com o bebê ouvinte ou a mãe surda com o bebê surdo? Porque se nós formos falar da mãe surda que usa língua de sinais, bem óbvio, né? Não a mãe surda oralizada. A mãe surda que usa a língua de sinais, ela vai introduzir, a língua de sinais vai ter esse efeito que a gente está falando, o mesmo efeito da língua oral. Ela também vai fazer um corte na relação de fusão entre a mãe, e a mãe essa é a língua dela. Por quê? Porque a língua de sinais não é a língua materna de uma criança ouvinte. Ela vai ser a língua materna de uma criança surda, filha de pais surdos. Língua nenhuma é natural. Então, a língua de sinais, ela não é a língua
natural dos surdos. Porque nenhuma língua é natural. A língua é aprendida. O sujeito se introduz em uma língua que ele aprende do adulto. O que é natural é a capacidade de falar a língua. Então, se nós pensarmos na mãe surda, por isso que eu deixei bem claro que era a mãe surda, a mãe ouvinte com o bebê surdo, porque na mãe surda com o bebê surdo, as questões vão se dar igual, né? Da mesma maneira, da mãe ouvinte e o bebê ouvinte. Agora, a mãe surda com o bebê ouvinte, o que eu, na minha prática, a mãe surda oraliza. E aí, esse efeito, ela fala, né? A mãe surda fala, usa a fala. Isso é o que aconteceu nos casos que eu acompanhei, que eu conheci de mães surdas com bebês ouvintes. Ela usa a fala. Você diz a fala oral. Fala oral. Complexa, diferente, mas usa a fala oral. Exatamente. E não a fala. Usa também a fala de sinais, mas ela usa o bimodalismo para poder fazer se entender. Isso. Hoje, esse menino que eu atendo, que é filho de surdos, hoje alguém perguntou para ele lá na clínica: desde quando tu fala língua de sinais? Ele ficou muito surpreso com aquela pergunta e disse: desde sempre. Então, ele aprendeu junto com a fala oral a língua de sinais. Mas os pais falam com ele em língua oral também, desde que ele nasceu. Quando a minha filha me chama, ou quando eu chamo a minha filha, ok? Quando eu chamo a minha filha, eu chamo a minha filha pelo nome dela. Eu chamo Antonella. A filha dela escuta que eu a chamei de Antonella. Acontece que o surdo ele está num ambiente onde ele não são todos que falam a língua de sinais. Então, a mãe da Fiorella, quando chamou a filha, não chamou pelo sinal, para que a menina fizesse esse reconhecimento de que ali tinha uma outra palavra para designar a mesma pessoa. Então, assim, eu acho que isso é uma questão, não é uma falha da língua nem da surdez, é uma falha do ambiente. Essa aprendizagem eu pergunto, né, para os meus netos, o pai, o que o vovô é do teu pai? Então, isso necessita, para que essa aprendizagem, esse conhecimento seja possível para as crianças, necessita um certo... aí entra a psicologia cognitiva, né? Um certo processo de pensamento já andado, né? Processos de aprendizagem do pensamento, que a gente vai por adaptação e acomodação, aprendendo coisas. Então, precisa um andamento de encaixes e de associações e de assimilações para que a criança possa compreender que uma coisa está dentro da outra também, né? Então, eu posso ser teu pai, ser filho do outro, que é filho do outro. E acho que, não por falha da língua, mas por falha dos seus falantes, isso se dá um pouco mais tarde para as crianças surdas. Mesmo para a Fiorella, a gente vê que essa surpresa dela poderia ter se dado mais cedo, mas não acho que seja uma questão da língua. Acho que é muito mais uma questão
do ambiente que essa língua se desenvolve. Porque a mãe dela, que agora eu não me lembro o nome também, e o Fabiano, eles são... Franciele Cantarelli. Isso mesmo. Eles são bons falantes de língua de sinais, o que não é dado para todo surdo, né? Mais de uma vez, agora não tanto como há uns anos atrás, há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, eu recebia no consultório pessoas surdas que eu tinha mais proficiência na língua de sinais que eles. Eram pessoas que não tinham domínio nem da língua de sinais. Hoje em dia, isso já é mais raro nas cidades grandes, mas não nas cidades pequenas, porque existem comunidades onde tem 1, 2 surdos que não frequentam outras comunidades de surdos, e a língua de sinais deles são línguas precárias. Mas nós estamos falando de outras coisas agora, já estamos no final do dia hoje. Você estava falando sobre a questão de ser não ser língua natural, de ser uma língua aprendida. Não, todas as línguas são aprendidas. Todas as línguas. Então, a língua de sinais, ela pode ser uma língua materna, ela pode ser a língua materna, no caso da Fiorella, por exemplo, que a mãe dela e o pai dela falam língua de sinais, mas ela não é a língua natural dos surdos. Ela é uma língua possível para os surdos. E pode ser a língua materna, como no caso do meu paciente, a língua materna dele é a língua de sinais, embora ele não fale a língua de sinais. Porque os pais dele, os dois, são surdos, os avós são surdos, os avós paterno, os dois eram surdos. Então, é essa a questão. Mas o que eu queria chamar atenção hoje era mais para o fato de a surdez como tal ser não só pelos efeitos da língua diferente ou da não aprendizagem pelos pais da língua de sinais, mas como essa impossibilidade, ela ser um anteparo, uma dificuldade para a constituição subjetiva e para inscrição na metáfora paterna, para inscrição nessa lei discursiva de todos, que todos nós precisamos nos incluir. A pulsão invocante, no caso da surdez, porque vai ser exercida pelo olhar. É isso que eu estava falando, da mãe que vai chamar, né, a invocação, esse efeito que a voz da mãe exerce sobre as outras pulsões, de agregador, né, das outras pulsões, vai ser o olhar, no caso dos surdos. Então, a pulsão invocante, a pulsão escópica, na surdez, elas têm o mesmo objeto. O que a gente tem que pensar é qual a consequência disso na aprendizagem, na constituição subjetiva, na inscrição no simbólico. Qual é o efeito disso? Não que não vá acontecer isso. Acontece, a gente sabe que acontece. Eu me lembro, quando eu fiz o doutorado em São Paulo, a minha orientadora, que nunca tinha visto um surdo na vida, me dizia, então, Cristina, do jeito que tu está me dizendo, são todos psicóticos. E eu dizia para ela, não são. Não são todos psicóticos. Então, há inscrição no simbólico, há efeito. Mas como é que é a questão? Como é que se dá? A gente tem que teorizar, né? Era isso que eu queria chamar a atenção hoje para vocês. Para partirmos disso e tentarmos entender, então, a escolha da língua, os efeitos da escolha da língua numa família, para tentarmos entender a aprendizagem e a escolaridade, os efeitos disso quando o sujeito sai da família e tenta se incluir num grupo outro, na adolescência, na sexualidade,
A gente sabe que acontece, mas vamos teorizar. Boa noite por hoje.